Boa tarde para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, meus queridos. Vai tudo bem com vocês, meus irmãos? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos aqui trabalhar as duas genealogias de Jesus Cristo, a genealogia que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e a genealogia que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 3, ok? E o porquê de eu escolher falar sobre as duas genealogias? Bom, a minha pergunta agora vai ser formulada. Eu assisti um determinado vídeo de um rabino, diga-se de passagem, mais de um rabino, eles levantando várias objeções contra Jesus ser o Messias. Eles levantaram várias questões que, na opinião deles, Jesus não foi o Messias. E ele não tinha qualificações para ser o Messias, ok? Então, guarde bem esta objeção aqui, que é a que eu vou trabalhar neste vídeo. Entre as várias objeções, uma levantada pelo judeu, pelo rabino, é: Jesus, ele não pode ser considerado o Messias porque, de acordo com as genealogias, Jesus, ele é filho de José. E como filho de José, e veja que o judeu levou ainda em consideração a questão que, ainda que fosse verdade que Jesus não fosse realmente filho de José, fosse gerado do Espírito Santo, mas só pelo fato de ele ser registrado como descendente de José, ele não tem qualificações para ser o Messias. Mas o porquê que Jesus, como um descendente de José, como um filho de José, não pode ocupar o trono de Davi? E a razão, meus irmãos, segundo alguns judeus, alguns rabinos, está bem aqui em Jeremias, capítulo 22, onde eu vou ler para vocês. E versículo 28, convido vocês para ler, versículos 28 até o 30. É, pois, este homem, Jeconias, um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Então, esta profecia, meus irmãos, aqui é entendida pelos judeus, e até muitos cristãos, eles se rendem a esta argumentação e dizem, e eles falam a uma boca com os judeus, que se realmente Jesus Cristo fosse realmente filho de José, então Jesus estava desqualificado para ser o Messias. Não poderia ele se assentar no trono de Davi. Por quê? Porque claramente aqui nós temos uma maldição sobre este rei aqui, Jeconias. E aqui diz no versículo 30, assim diz o Senhor: escrevei que este homem, está falando de Jeconias, está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias,
nem prosperará algum da sua geração ou da sua semente, para se assentar no trono de Davi e reinar em Judá. Então, a partir daqui, meu irmão, eu peço bastante atenção, porque nós vamos trabalhar uma questão envolvendo o judaísmo e o cristianismo. E vamos trabalhar esta questão bem aqui, primeiro. Se realmente Jesus fosse filho de José, de fato, e pela genealogia, que eu vou já ler, nós sabemos que José, ele era filho, ou seja, era um descendente de Jeconias. E aqui está escrito que nenhum de sua geração, da sua descendência, se assentará no trono. Então, como é que nós vamos conciliar esta questão? Porque aqui diz que nenhum descendente de Jeconias se assentará no trono para reinar em Judá, se assentará no trono de Davi para reinar em Judá. Só que a genealogia realmente mostra que José, ele é da descendência de Jeconias. E é aqui onde os judeus, eles se armam contra os cristãos e dizem: Jesus, ele está desqualificado para ser o Mashiach, porque ele é da linhagem de José, e José é da linhagem de Jeconias. Está escrito acerca de Jeconias e de sua linhagem, seus filhos. Nenhum filho de Jeconias, nenhum da descendência de Jeconias se assentará no trono de Davi para reinar em Judá. Então, esta questão nós vamos trabalhar. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Você é muito bem-vindo a este canal, meu irmão. Tá bom? Eu gostaria de ter a sua atenção. Não perca um minuto deste vídeo. Este vídeo que eu estou fazendo aqui é uma resposta à argumentação judaica contra os cristãos. E também eu aproveito para trazer um esclarecimento para os nossos, vamos dizer, mestres cristãos sobre esta questão. Então vamos aqui para ler aqui a genealogia. Mateus capítulo 1. Deixa eu ver o que diz aqui. Mateus capítulo 1. Vamos ver aqui. E vamos começar o seguinte. Mateus capítulo 1. Eu vou ler aqui alguns versículos. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que eu quero aqui é isso aqui, ó. A partir do versículo 6, vou ler. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, de que foi mulher de Urias. Guarde bem isso aqui, ó. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, de que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acas, e Acas gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias. Então, destaque aqui para Jeconias. Chama a sua atenção aqui no versículo 11. Você sabe quem é o Jeconias em questão aqui? É o mesmo rei que foi para o exílio e que, segundo a profecia de Jeremias 22, 30, nenhum de seus filhos se assentará no trono de Davi para reinar em Judá. Existe realmente esta profecia de maldição sobre Jeconias e seus filhos, sua descendência. Então vamos lá. E José gerou a Jeconias. Então é a partir de Jeconias que começa o problema, tá bom? Guarde bem isso. É a partir do rei Jeconias, que foi deportado para Babilônia, que entra a maldição. E a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. Quero chamar a sua atenção para esses dois aqui, ó. Salatiel e Zorobabel, ok? Grave bem na sua mente, ó. Primeiro, Jeconias. Aí depois nós temos, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel gerou a Zorobabel. Então grave em mente esses três.
E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vou continuar. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então vamos começar aqui. Vamos lá. O que me interessa aqui? Versículo 6. Mateus 1,6. Mateus 1,6. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, de que foi mulher de Urias. Então, aqui, a linhagem de José, ela vem de Davi por Salomão. Ok? E aí de Salomão vem vindo. Aí quando a gente chega no versículo 11, nós temos Jeconias, que era de fato um descendente real de Salomão, de Davi e de Jessé. Quando a gente chega aqui no versículo 12, o que se lê? E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Tá bom, meu irmão? Aí vamos pular. Vamos fazer o seguinte, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Aí pulamos para o versículo 16. E Zorobabel gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, antes de eu dar a explicação, eu quero deixar duas coisas bem claras aqui para os senhores e senhoras. A genealogia que nós temos aqui, ela de fato é a genealogia de José. E não poderia ser diferente. O autor, Mateus, para ele provar que Jesus realmente é o Messias, o filho de Davi, com direitos legais para se assentar no trono de Davi e reinar em Judá, ele tinha que realmente puxar a genealogia de Jesus a partir de José, irmãos. Então guarde bem isto na vossa mente. Esta genealogia aqui é a genealogia de Jesus Cristo. Veja o que diz aqui no versículo 1. Mateus 1, livro da geração de Jesus Cristo. Então, este é o livro da geração de Jesus Cristo, por meio de José, ou a partir de José. E aí José foi gerado por Jacó, e Jacó foi gerado por Zorobabel, e Zorobabel foi gerado por Salatiel, e Salatiel foi gerado por Jeconias, e Jeconias foi gerado por Salomão, e Salomão foi gerado pelo rei Davi. Então nós temos aqui uma linhagem real e uma linhagem davídica, onde o autor, Mateus, ele pretende provar que Jesus é verdadeiramente o Messias, o filho de Davi. E isso ele não poderia jamais fazer se ele não elencasse, se ele não invocasse os ancestrais de José. Jamais ele poderia provar que Jesus era o Messias, o filho de Davi, se ele não levantasse a raiz genealógica de José. E eu quero só, mais uma vez, chamar a atenção para vocês. E José, ele era descendente, ele era semente de Jeconias. E de acordo com a profecia que nós temos em Jeremias, capítulo 22, versículo 30, diz o quê? Assim diz o Senhor, escrevei que
este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Então aqui vai a minha pergunta, irmãos. Se é verdade que nenhum descendente de Jeconias pode ser o Messias, e José era descendente de Jeconias, e Jesus é aqui posto como filho de José, será então que o judeu realmente tem razão em dizer isso? Será? Como é que nós vamos fazer para desfazer este nó? Diga-se um nó teológico. Antes de eu lhe dar a resposta, eu quero te chamar então para nós irmos para a outra genealogia, que é em Lucas. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, olha o que diz aqui, ó. Lucas capítulo 3, 23. E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava. Ó, Lucas faz questão de dizer como se cuidava, como se pensava. Filho de José, e José de Eli, e Eli de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, Semei de José, José de Jodá, e Jodá de Ionã, e Ionã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel. Então veja que quando a gente chega nos versículos 27, nós encontramos uma concordância em nomes. Ó, Zorobabel e Salatiel, eles figuram também como descendentes de Davi ali na linhagem de Mateus, ok? Mas você preste bem atenção que os nomes aqui são bem diferentes, ok? É uma linhagem com outros nomes. Aqui eu já lhe explico o porquê. Ineri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Elmadã, e Elmadã de e de Josué, Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matã, e Matã de Levi. E Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Joanã, e Joanã de Eliaquim. E Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatã de Natã, e Natã de Davi. Ora, meus irmãos, lá na genealogia de Mateus, a linhagem real de Jesus, filho de José, é dada, lá diz o seguinte, ó, e Jessé gerou a Davi, e Davi gerou a Salomão. E aí vem vindo uma lista de reis, tá bom? Conforme eu já leio. Só que aqui, o autor ele traça uma linhagem levando por outro caminho. Veja que aqui ele vai retrocedendo. E aqui é a linhagem de José também. Aqui eu quero logo deixar bem claro para os senhores. Nós não temos linhagens diferentes. Uma é de Maria, conforme alguns propõem. Alguns propõem que em Mateus nós teríamos uma linhagem de Maria e aqui de José, ou vice-versa, lá é de Maria e aqui é de José. Não, aqui eu quero deixar logo bem claro para os senhores e senhoras. Em ambos os casos, as duas linhagens elas são de fato de José, ainda que tenhamos nomes diferentes. Outros dizem, aqui eu quero aproveitar e dizer para os senhores, que outros dizem que as pessoas são as mesmas e a razão de serem nomes diferentes é porque usava-se dois nomes, então Mateus usou um nome de uma pessoa e aqui Lucas usou outro. Não. São pessoas diferentes, mas a linhagem em ambos os casos é de José. Ok, meus irmãos? A linhagem em ambos os casos é de José, ainda que com nomes diferentes, mas eu vou lhes explicar o porquê de nomes diferentes. E Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Nasson. Aqui vem vindo, eu quero
pular para a gente não perder tempo. Vamos para o versículo 36. E Salá de Cainã, e Cainã de Afaxá de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, e Jared de Malalel, e Malalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Vejam, meus irmãos, e Adão de Deus. Aqui, a razão de Lucas, veja que Lucas, ele pega o versículo 23, porque ele diz, e este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Veja que ele vai retrocedendo. De José, ele pega a geração de Jesus e vai para José e vai retrocedendo até chegar aqui, Sete de Adão e Adão de Deus. Então, a genealogia de Lucas, ela tem um outro objetivo, guardem bem isso. A genealogia de Mateus, o objetivo é mostrar que Jesus é realmente o Messias, o descendente real de Davi, o candidato real ao trono de Davi para reinar em Israel, em Judá. O objetivo de Mateus é este, e por isso ele traz Jessé gerou a Davi, Davi gerou a Salomão, e assim por diante. Salomão gerou a Jeconias, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel até chegar e gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu o Jesus que se chama o Cristo. Então a linhagem lá é de reis. Em Mateus, a linhagem lá dá destaque. A partir de Davi, tem destaque reis. Ok? Então vamos lá. Aqui, em Lucas, o objetivo é, antes, mostrar que Jesus é a semente de Deus. A linhagem aqui em Lucas, vê se eu consigo me expressar corretamente para os senhores. A linhagem aqui em Lucas, ainda que não negligencie Jesus como Messias, mas Lucas ele está preocupado por meio desta linhagem em mostrar que Jesus é o descendente espiritual, o Filho de Deus, prometido nas profecias. Lucas ele tem a preocupação aqui de mostrar que ele, Jesus, é a semente de Deus. Por isso é que ele vai retrocedendo até, vamos ler no versículo 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Veja que a genealogia de Lucas, ela retrocede até Deus. Por quê? Porque ele quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Ele não está aqui preocupado em mostrar que Jesus é o filho de Davi, ainda que assim ele mostre também, conforme nós temos no versículo 31, que diz, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e aí vai por diante. Então é claro que ele mostra que Jesus é descendente de Davi, mas o real objetivo do autor Lucas aqui é traçar um plano genealógico no âmbito espiritual, moral. A genealogia aqui é de fato de salvos, de filhos de Deus. Ouça, meus irmãos, todos os que são mencionados aqui nesta genealogia são realmente pessoas salvas, filhos de Deus, que vão retrocedendo em seus ancestrais até chegar a Deus. E o objetivo aqui é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus que veio salvar a humanidade. Veja você então no versículo 31, prestai bem atenção. E Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã. Ora, Natã não era rei. Ele era um filho de Davi, sim, mas ele não era rei. O rei era Salomão, conforme mostra a genealogia lá em Mateus. Natã era irmão, ou melhor, ele era irmão de Salomão,
filho de Davi, mas ele não era candidato à realeza. Quem foi escolhido para ser rei em lugar de Salomão não foi Natã, foi Salomão, ok? Aí aqui vai indo, ó, e Natã de Davi e Davi de Jessé. Espero que vocês estejam me entendendo. Então, eu dei a explicação aqui genealógica. Eu quero ler aqui para vocês um escrito que eu fiz. Talvez fique melhor de se entender as duas genealogias. Diferente de Mateus, Lucas não tem por objetivo apresentar Jesus como um descendente real de Davi, que tem direito ao trono. A prova disso é que Lucas substitui Salomão, Mateus 1,6, por Natã. Tá bom? Lucas 3,31. Lucas tem por objetivo traçar uma linhagem de filhos de Deus, espiritual, que remonte a Deus. Mateus demonstra que Jesus é o real descendente de Davi. Por isso traça uma genealogia de Davi por Salomão. Lucas traça de Davi por Natã. Nenhum dos dois genealogistas despreza o aspecto espiritual e sanguíneo, mas cada um enfatiza um lado. Veja que na genealogia de Lucas só tem um rei, Davi. Lucas 3,32. Enquanto que na de Mateus, a partir de Davi, há uma lista de reis. Vê Mateus capítulo 1, versículos 6 a 12. Nas duas genealogias, em alguns momentos há nomes diferentes na geração de pai para filho, mas isso não contradiz. Os dois escritores não escreveram para confrontar o outro, ambos tiveram acesso ao mesmo material genealógico. Os nomes diferentes nas duas genealogias revelam objetivos diferentes, não uma contradição. Uma genealogia, segundo alguns, uma genealogia é de José e a outra é de Maria. Mas os que assim dizem estão errados. Rejeitamos essa ideia. Outros dizem que as duas genealogias listam as mesmas pessoas, apenas usam nomes diferentes. Mas essa interpretação deve ser rejeitada também. Tá bom? Então, eu dei aqui a explicação. Então, eu quero lhes esclarecer então agora a questão de Jeconias. Vamos lá, aqui vai a minha resposta ao judeu. Queridos, eu creio que há uma desonestidade da parte de um judeu quando ele lança essa questão de que Jesus não pode ser o Messias porque ele era filho de José e José era filho de Jeconias. E Jeconias e sua descendência foi amaldiçoada. E nenhum filho de Jeconias pode se assentar no trono. Bom, eu quero acreditar que nós temos aí mais uma interpretação maldosa deste judeu do que acreditar que ele está equivocado. Não, nós temos uma interpretação maldosa. Por que eu vou lhes dizer? Ora, eu tenho aqui em mãos, isso aqui é o Talmud Bavli. Eu estou aqui com o volume 1 do Sanhedrin. Para você que talvez não saiba o que é o Talmud ele é a escritura dos judeus. Só para você ter uma ideia, para um judeu, o nosso Antigo Testamento, que para eles é Taná, não tem valor a parte do Talmud. Talmud, na verdade, é a interpretação do Taná. São leis que, segundo os judeus, no Talmud consiste escrito leis orais, leis milenares. Tá bom? De acordo com os judeus, as leis que nós temos no Talmud, elas foram dadas para Moshe. E assim vem vindo. E foram preservadas de pai para filho, de forma oral. E quando chegou já na era cristã, na época do, vamos dizer, no segundo tempo, por assim dizer, começou-se a escrever estas leis. E o Talmud, conforme nós temos, ele começou a ser escrito no século II ou no século III e vai até o século V ou VI. Então, o Talmud é uma vasta obra judaica. Então, eu faço questão de estar dando essa explicação para que você entenda melhor a minha contra-argumentação contra o judeu. Então, eu vou usar aqui o Talmud, que para um judeu é escritura sagrada. E veja o que é que o Talmud diz sobre, vamos aqui para a página 599, sobre Jeconias, sobre esta questão. Olha o que ele diz aqui. Página 599. Vamos lá. Eu estou aqui no Talmud, Sanhedrin, volume 1, 37b. Então vamos ao que diz aqui. O exílio expia por tudo, isto é, por todos os tipos de punição. Pois está dito, assim falou Deus, escrevei sobre este homem
Yehoniá, rei de Yehudá, como quem não tem descendentes, um homem que não terá sucesso nos seus dias, pois ele não conseguirá ter um homem de sua semente sentado sobre o trono de Davi para governar de novo Yehudá. Mas depois que ele foi exilado, consta, e os filhos de Yehoniá, Assir, Shealtiel, seu filho que é Selatiel, cujo filho é Robavel, governou os exilados que voltaram da Babilônia para construir o segundo templo sagrado. Assim, o exílio de Yehoniá expiou pelo seu pecado e reverteu a sentença que lhe fora decretada de não ter filhos e de perder o trono. Você sabe o que isso significa, irmão? O próprio Talmud aqui vem a dizer que a maldição que nós temos aqui em Jeremias sobre Jeconias e sobre sua descendência foi cancelada. Por quê? Porque quando Jeconias foi para o exílio, para a Babilônia, ele teve o seu pecado expiado. E não só isso, mas a maldição que foi, vamos dizer, deferida contra a sua descendência também foi cancelada. De sorte que depois do exílio, toda a culpa de Jeconias foi expiada. E seus filhos, seus descendentes, não ficaram mais privados de se assentar no trono de Davi e reinar sobre Judá. E a maior prova disso, irmãos, são dois descendentes de Jeconias que nós temos na genealogia. Quem são eles? Shealtiel e Zorobabel. A maior prova disso é isso. E eu tenho certeza que todo judeu que lê o Talmud, ele sabe disso. Então, um judeu que vem lançar este argumento contra os cristãos, ele está usando de artimanha, de mentira, ele está usando de malandragem. Porque ele sabe que no Talmud essa maldição é decretada como cancelada. De forma que ou Jesus Cristo, conforme diz os evangelhos, ele não é realmente filho de José, mas é como se fosse, ou se realmente ele fosse, isso não tira o direito de Jesus ser o real filho de Davi, ou seja, o Messias. Não tira. Por quê? Porque de acordo com o Talmud, escritura sagrada dos judeus, e eles dizem que não contradiz o Taná, explica. Então, o Talmud diz que a maldição sobre Jeconias e a sua descendência foi expiada, ou seja, foi cancelada. Então, qualquer descendente de Jeconias, e a prova é que é mencionado, Shealtiel e Zorobabel, podem e de fato se assentaram no trono de Davi. Então, José, ele não foi desqualificado para dar a luz ao Messias. Consequentemente, Jesus não está desqualificado para ser o Messias. Ele pode ter outras desqualificações, não estou dizendo que tenha. Um judeu ele pode procurar outras desqualificações, mas esta aqui ele deve abandonar. Você que está ouvindo este vídeo, agora pode encaminhar isso para um judeu. Porque eu estou aqui com a escritura do judaísmo. E a escritura do judaísmo diz que todo o pecado de Jeconias foi expiado na deportação para a Babilônia. É isso que o Talmud diz, ok, queridos? Então vamos aqui para... eu quero lembrar bem aqui, vamos aqui ler em 1 Crônicas, capítulo 3:17. Vamos ver o que diz aqui. 1 Crônicas 3 e 17. E os filhos de Jeconias, Assi e seu filho Sealtiel. Aí vamos para os versículos 19. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Eu quero só destacar o seguinte, veja que aqui o que diz, e os filhos de Jeconias, e os filhos de Jeconias, Assi e seu filho Sealtiel. Vou continuar lendo. E os filhos deste foram, de Sealtiel, Malquirão e Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías,
Sealtias, que é filho de Sealtiel, foi quem? Zorobabel. Então veja que entre Sealtiel e Zorobabel existem outras gerações. Então o fato de o autor dizer fulano gerou fulano e fulano gerou fulano não quer dizer que foi uma geração direta. Isto quer dizer que é da linhagem, porque a gente vê aqui que entre Sealtiel, que na genealogia lá de Mateus diz que gerou a Zorobabel, só que entre Sealtiel e Zorobabel existem outras gerações. Ok? Então, quando o autor diz e Davi, por exemplo, gerou a Sealtiel e Sealtiel gerou a Zorobabel, existem furos, vamos dizer, genealógicos, espaços que pulou-se. Ok, meus irmãos? Ok? Que isso fique explicado. Então, queridos, o que eu estou mostrando aqui para vocês é que Sealtiel era filho de Jeconias e Sealtiel gerou a Zorobabel, que era também filho de Jeconias, ou seja, Zorobabel foi gerado por Sealtiel e Sealtiel foi gerado por Jeconias. Eles eram descendentes de Jeconias, no entanto, este Zorobabel, ele foi uma autoridade após o exílio babilônico. Tanto Sealtiel como Zorobabel foi uma autoridade após o exílio. Encabeçou os judeus. Ele atuou como rei no meio dos filhos de Israel. Então você vê que a própria Escritura Sagrada ela dá brecha para a gente entender que esta maldição foi removida, porque se a maldição não tivesse sido removida, de fato, nem Sealtiel e nem Zorobabel não poderiam ter sido listados na genealogia. Mas uma vez que eles foram listados, e isso mesmo no Antigo Testamento, isso mostra que esta maldição ela foi removida. E como no Antigo Testamento não vem explicando como a maldição que veio sobre Jeconias e sua descendência foi removida, o Talmud ele vem preencher esta lacuna. E de acordo com o Talmud, escritura do judaísmo diz que o pecado de Jeconias, bem como a maldição de Deus sobre a descendência de Jeconias, de que nenhum dos seus filhos poderiam se assentar no trono de Davi e reinar sobre Judá, esse pecado foi expiado, foi cancelado. E todo judeu que conhece o Talmud sabe disso. Então, quando um judeu vem usar este argumento contra um cristão, ele está usando de engano, de malícia. E ele está fazendo isso, sabe por quê? Porque os judeus eles sabem que são poucos, mas são pouquíssimos. E eu vou aqui destacar, são pouquíssimos os que se dizem mestres cristãos que conhecem o Talmud. Repito, entre os cristãos, entre os mestres do cristianismo, são pouquíssimos que conhecem o Talmud. Eles não se interessam pela literatura talmúdica, o que é um grande erro dos cristãos. E os judeus eles sabem disso, então eles usam este argumento falacioso porque eles têm consciência que os cristãos não conhecem o Talmud. Como os cristãos, na sua maioria, incluindo os mestres, não conhecem o Talmud, eles ficam calados diante desta argumentação rabínica. E você quer saber? Chegam até mesmo a fazer o que fez aqui. Olha o que comentou aqui o cristão, o mestre cristão, Scofield. Olha o que ele diz aqui. Há uma solução mais simples e provavelmente a correta. Uma vez que todo homem tem duas genealogias, uma por meio do pai e outra da mãe, Mateus apresenta a genealogia de José, o pai legal ou adotivo do Senhor, não seu pai verdadeiro. Enquanto Lucas apresenta a genealogia de Maria. Eu já refutei esse pensamento. Ambas as genealogias, tanto a de Mateus como a de Lucas, são de José. Não existe genealogia de Maria. Não existe. Ok? E nisso, um rabino está correto. Ok? E os cristãos que assim interpretam estão errados. Essa posição, continua aqui Scofield, essa posição recebe apoio linguístico e confirmação histórica. Onde? Sendo defendida por muitos estudiosos da Bíblia. Muito bem, é defendido por muitos estudiosos da Bíblia que a genealogia de Mateus é de José e a de Lucas é de Maria.
mas estão errados. Continuemos. Além disso, podemos recorrer a Números 27, 1 a 11, 36, 1 a 12, para apresentar precedentes no texto bíblico dessa substituição do nome de José em Lucas 3, 23. Ao mesmo tempo, evita-se o juízo mencionado em Jeremias 22, 28 a 30. Aí ele joga aqui para Mateus 1, 11. Vamos lá, o que ele diz aqui em Mateus 11. Vou continuar aqui a explicação de Scofield. Olha o que ele diz aqui. Ó. Este rei de Judá, ele está falando de Jeconias, é chamado de Conias em Jeremias 22, 24 a 30, onde se pronunciou uma maldição sobre ele. Ali se prediz que ninguém de sua linhagem prosperaria para se assentar sobre o trono de Davi. Olha o que Scofield diz. Aqui ele engole a sugesta judaica. Se nosso Senhor fosse filho natural de José, que descendia de Jeconias, jamais poderia reinar em poder e justiça por causa da maldição. Veja aqui que Scofield está dizendo, ó, que se Jesus fosse realmente filho de José, e por José ser filho de Jeconias, então Jesus não poderia, o que é que ele diz? Ó, vou repetir aqui. Ó. Se nosso Senhor fosse filho natural de José, que descendia de Jeconias, jamais poderia reinar em poder e justiça por causa da maldição. Mas Cristo veio pela linhagem de Maria, não de José. Errado. Cristo veio pela linhagem de José. Jamais poderia se provar o messiado de Jesus pela linhagem de Maria, porque isso é contrário ao costume judaico. Para se provar que alguém é digno de se assentar num trono, tem que se puxar a linhagem paterna e não materna. Isso é contrário ao costume judaico. E aí é onde eu digo que a maioria dos cristãos eles não conhecem o judaísmo. Vamos lá. Vou continuar aqui. Mas Cristo veio pela linhagem de Maria, não de José. Não, senhor. O que se declara de Cristo é que ele é realmente filho de Maria e não é realmente filho de José. Mas a linhagem que nós temos tanto em Mateus como em Lucas é de José e não de Maria. Toda a lista ali, todos os ancestrais que antecedem a José, tanto em Mateus como em Lucas, são ancestrais de José e não de Maria. Ali é a linhagem, é a genealogia paterna, a genealogia de Jesus por meio de José, tanto em Mateus como em Lucas. Como filho adotivo de José, a maldição sobre a linhagem de Conias não afetou. Por que Scofield conclui isso? Que na visão dele, cristã, que é distorcida, a maldição de Jeconias não afetou Jesus porque a genealogia é de Maria. Em Mateus, a genealogia é de Maria e não de José. Errado. Já mostrei. É claro que nós temos que agradecer aqui aos judeus e a explicação que nós temos no Talmud. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu estou usando aqui uma arma do judaísmo. De acordo, meu irmão, eu vou fazer questão de ler mais uma vez aqui. Uma vez, ó. O exílio, aqui diz o Talmud Sanhedrin 37b. O exílio expia por tudo, isto é, por todos os tipos de punição, pois está dito, assim falou Deus, escrevei sobre este homem, Yehoniá, rei de Yehudá, como quem não tem descendentes, um homem que não terá sucesso nos seus dias, pois ele não conseguirá ter um homem de sua semente sentado sobre o trono de Davi, para governar de novo Yehudá. Mas depois que ele foi exilado, consta, e os filhos de Yehoniá, Assir, Shealtiel, seu filho, cujo filho Zerubbabel governou os exilados que voltaram da Babilônia para construir o segundo templo sagrado. Assim, o exílio de Yehoniá expiou pelo seu pecado e reverteu a sentença que lhe fora decretada, de não ter filhos e de perder o trono. Está bem aqui, é o Talmud quem está declarando, irmãos.
é a escritura dos judeus quem está declarando, de acordo com o Talmud, mesmo que Jesus fosse de fato filho de José, e José é descendente de Jeconias, ouça o que eu estou lhe dizendo, mesmo que Jesus fosse de fato filho de José, ok, Jesus ele poderia se assentar no trono de Davi. De acordo com o Talmud, poderia. Por quê? Porque a maldição ali foi removida. E o caminho ficou aberto para os filhos de Jeconias, que são citados Shealtiel e Zorobabel, e aí vem vindo, e gerou Jacó, e Jacó gerou a José, pai de Jesus, ou melhor, pai de Maria, mãe de Jesus. Mas você veja que nos evangelhos eles têm o cuidado, tanto Mateus como Lucas, eles têm o cuidado de dizer que José não gerou a Jesus. Quem gerou a Jesus foi Maria. Então, nós, como cristãos, agora nós vamos ter que fazer esse esclarecimento. De acordo com os evangelhos, Mateus e Lucas, jamais se diz que José gerou a Jesus. O que se mostra ali é que José é geração. Vai indo, é geração de Jeconias, conforme nós temos em Mateus. E vai indo até chegar em Salomão e até chegar Davi. Mateus deixa bem claro isso, ok? Mas ele jamais, a semelhança de Lucas, jamais vai dizer que José gerou a Jesus. Ao contrário, vão dizer que José era marido de Maria, mãe de Jesus. Ok, meus irmãos? Agora, o que eu estou levantando aqui para os senhores é que mesmo que fosse verdade, vamos dizer que fosse verdade, que Jesus foi realmente um filho sanguíneo de José, ainda assim ele estaria confirmado para ser rei em Israel, ser o Messias. As razões são todas que eu já lhes mostrei. E aqui este é o meu argumento levantado contra este falacioso argumento rabínico de alguns judeus, que eu encaro isso como um argumento falacioso, desonesto, armado contra os cristãos. E por que é armado contra os cristãos? Porque eles sabem que a maioria dos cristãos não tem acesso ao Talmud, ou melhor, não se interessa para ler o Talmud. Mas eu tenho, irmãos, boa parte do Talmud eu tenho aqui. Tá bom? Eu tenho. Pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou fazendo aqui um comentário livre de qualquer paixão. Ok, queridos? Então, eu quero aqui só esclarecer algumas coisas. Quando você lê alguém dizer, olha, a genealogia, conforme eu li bem aqui, ó, a genealogia de Mateus, o que o Scoff diz aqui, vamos rever aqui, o que ele diz aqui, ó. Mateus apresenta a genealogia de José, o pai legal adotivo do Senhor, não seu pai verdadeiro, enquanto que Lucas apresenta a genealogia de Maria. Isso não é verdade, ok, meus irmãos? E veja que eu estou lendo aqui na Bíblia Scofield. É assim que os cristãos são orientados, que nós temos duas genealogias. Uma que em Mateus é de José e a outra que em Lucas é de Maria. Isso é uma explicação furada. Ambas as genealogias são de José. É só você ler. É só você ler. Tá bom? Você é convidado a ler, conforme eu li, você é convidado a ler. É só você ler. Lá em Mateus capítulo 1 e Lucas, a partir de Lucas 3:23, que você vai ver lá que a genealogia lucana é de José. Assim como a de Mateus também é de José. Agora perceba que em ambos os casos não se diz que José gerou a Jesus. Aí é outra questão. Em ambos os casos se mostra que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ok, meu irmão? Que isso fique bem claro, tá bom? Então, quero deixar bem claro que as duas genealogias são de José. Não existe esse papo que em Mateus é de José e em Lucas é de Maria. Não, ambas são de José. Os nomes são diferentes,
Você vê que Mateus cita uns nomes, em Lucas outros, alguns momentos que bate, mas a maioria não. Por quê? Eu já mostrei as razões. Objetivos diferentes. Tá bom? Lucas, ele traça uma, vamos dizer, uma árvore genealógica que remonta até Deus. Enquanto que em Mateus vai até Abraão. Abraão, vamos simplificar, gerou a Davi, Davi gerou a Salomão, Salomão gerou a Jeconias, Jeconias gerou a Selatiel, Selatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Jacó, Jacó gerou a José. Simples, aí é a geração de José. Lucas não faz diferente, ele usa outros nomes, outros ancestrais, mas em ambos os casos é a geração de José. De José, tá bom? É a geração de José. Só que em Lucas não se traz uma linhagem real, ainda que se cite Davi. Mas o objetivo dele não é traçar uma linhagem de Jesus Cristo pelo, vamos dizer, pelo lado da realeza. Não. Ele está mostrando que Jesus é o Filho de Deus, o Filho da promessa, o verdadeiro Filho de Abraão. E aí vai remontando. É uma geração santa. É a semente de Deus que se manifestou. Por isso é que ele vai, Lucas vai retrocedendo até chegar em Deus. E Adão gerou Sete, ou melhor, Sete foi gerado por Adão, era filho de Adão, e Adão filho de Deus. É isso que Lucas tem em mente, ok, queridos? Eu espero ter ajudado aqui a você entender esta questão, que ela não é tão simples, mas eu espero ter ajudado. Se você gostou, dê aí um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Amém.